E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Como de praxe, matéria, como é que se fala, principal e algumas atualizações, tá? Só que como matéria principal são duas matérias falando sobre o problema da Daihatsu. Isso vai afetar muitos brasileiros aqui no Japão, mas muitos mesmo, porque uma boa parte desses brasileiros trabalham em autopeças, parte automobilística. E o Ministério de Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo é o que está fazendo as inspeções na parte veicular da Daihatsu. E eles soltaram algumas atualizações aqui até pertinentes e preocupantes. Tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Preocupantes porque eles já avisaram que vai levar vários meses. Então, grande provavelmente, a Daihatsu não volte a trabalhar tão cedo. Se voltar a trabalhar, vai ser de forma muito picada. Isso aí eu vou falar depois, tá? Eu vou dar, como isso aqui foi só um spoiler. Aquele spoiler bem resumidão. Então, se a pessoa não quiser assistir o vídeo, já está sabendo o que está acontecendo, né? Como é que se fala assim? Já está bem informado e já pode sair. Mas vamos lá. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, as atualizações, eu vou falar sobre o número de falências que está acontecendo aqui no Japão. Tá? Então você vê que é uma coisa preocupante também. Mas vamos lá. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo está procedendo os testes para confirmar se existe problemas de segurança nos automóveis, devido ao fato do fabricante de automóvel Daihatsu Motor Corporation ter obtido de forma fraudulenta a certificação nacional. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já havia noticiado sobre isso antes. Então isso aqui é uma atualização sobre o que eu havia soltado antes sobre a questão da Daihatsu. No mês passado, a empresa informou ao Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo que tinha confirmado que a Daihatsu Motors tinha obtido de forma fraudulenta certificações nacionais para todos os 28 modelos de veículos atualmente em produção e desenvolvimento. Em linha com isso, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo instruiu a empresa a interromper o envio de automóveis atualmente produzidos até que o país confirme o cumprimento das normas, e a empresa suspendeu as operações em todas as fábricas, né, aqui no Japão desde o final do mês passado. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo vem realizando os testes, tá, desde a semana passada na fábrica da Daihatsu na cidade de Ryu, no estado de Shiga, e em outros locais para confirmar os padrões de segurança, e foi divulgado alguns testes à imprensa. A partir daqui, presta bem atenção. O que foi revelado foi um teste de colisão com um pequeno veículo comercial. E no dia 15, o dia que foi confirmado, tá? Bonecos foram colocados no banco do motorista e no banco do passageiro. E o carro bateu de frente com uma parede a 50 km por hora. Aquele teste do airbag, tá? Usando os dummies. Foi verificado um impacto. Também foi verificado vazamentos de combustível. E um funcionário do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo disse: para garantir um ambiente de tráfego seguro, realizaremos testes apropriados e publicaremos prontamente os resultados. Então, para quem quiser acompanhar essa parte da fraude da Daihatsu e saber quando provavelmente eles voltarão a trabalhar com força, é melhor acompanhar, tá? Por quê? Acompanhar o site do Ministério ali de Terras e Infraestrutura. Por que disso? Olha só. O vice-presidente da Daihatsu Motors, Hiromasa, disse: verificaremos minuciosamente todos os itens para dar tranquilidade aos clientes. Gostaríamos de coordenar com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo para que sejam confirmados o mais rápido possível. De acordo com o Ministério,
demorará vários meses. Então você vê que não é nenhum nem dois. Tá? Demorará vários meses ou mais para confirmar se todos os modelos de veículos cumprem as normas, pelo que anunciarão os resultados de cada modelo de veículo que tenha concluído os testes e decidirão se vão retirar a suspensão dos embarques. Então você vê que vai levar vários meses. Por isso que eu já estou avisando aqui, é aquela velha história. Não precisa acreditar em mim, já falei, não sou influencer. Dá uma pesquisada, não precisa acreditar em mim. Entra lá no site do Ministério, lá da TES, Infraestrutura, Transporte e Turismo, e vê o resultado dessas coisas. Por quê? Em cima disso aqui dá para saber se a Daihatsu vai voltar a trabalhar logo ou não. Até porque a Daihatsu já havia anunciado que ela estava com problema em relação aos pedidos. Então ela precisa voltar a trabalhar logo. Então pode ser que aconteça, não é certeza, tá? Que de acordo que eles vão soltando os resultados, esse carro aqui tá bom, esse carro aqui já pode trabalhar. Aí eles, de acordo com a linha de montagem, os pedidos, eles começam a trabalhar só com aquele modelo de carro, de acordo que for soltando. Ou, tá? De acordo com o Ministério, ele pode também falar assim, não, você só vai poder voltar a trabalhar depois que completarmos todos os testes. Aí você vê que serão vários meses. E terão, como é que se fala assim, muitos brasileiros trabalham com autopeças, fornecendo peças para Daihatsu. Então já dá para você ter uma ideia que o ano do dragão, tá, esse ano aqui, 2024, já vai começar com muitos problemas para os brasileiros também. Tá? Você viu que deu problema de Ishikawa ali, que pegou Fukui, Toyama, Niigata, né, e em outros estados, Nagano, você vê que teve o problema do avião. Agora a continuação desse problema também, o Japão esse ano tá uma coisa beleza. Só que não para por aí, tá? A matéria principal ainda não acabou. Continua com o tiozão aqui. Ó. Essa daqui foi até divulgada aqui na mídia. Tá, vou trazer para você. Para você que entendeu japonês, me desculpe, pode ser que o áudio do vídeo tenha ficado baixo, a pessoa não tenha entendido, tá? No caso mesmo que a pessoa saiba japonês tenha ficado baixo, até porque, como é que se fala assim, para não ficar fazendo muito barulho para vizinho, então a gente tenta dar uma regulada. Se ficou baixo, muito baixo o áudio, posta para mim nos comentários, tá? Porque aí da próxima vez eu jogo um pouco mais alto. Você vê que os vizinhos fazem barulho, né? Você vê que são 5 crianças aqui do lado, mas é aquela velha história, né? Porque eles fazem o que eu tenho que fazer também. Cansa de falar isso para os outros, né? Nós não somos iguais aos outros, então não é porque os outros fazem que nós temos que fazer também. Mas isso aí é uma coisa consciencial de cada um. Mas se você não entendeu o que foi falado aqui, vem comigo aqui. O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo confirmou os atos de fraude particularmente flagrados e foram confirmados que 3 modelos do, como é que se fala? 3 modelos dos carros da Daihatsu que obteram como é que se fala? A certificação de forma fraudulenta foram cancelados. Cancelaram, como é que se fala assim, a autorização para a fabricação desse carro. Em relação à questão em torno da aquisição fraudulenta da certificação nacional pela Daihatsu, foi revelado que todos os 28 modelos de veículos atualmente em produção e desenvolvimento foram obtidos de forma fraudulenta
E o Ministério de Infraestrutura, Transporte e Turismo anunciou que, até o cumprimento dos padrões seja confirmado, a empresa foi instruída a interromper o envio dos carros. Então a produção também, tá? Foi o que foi falado antes. Em resposta a esse problema, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo realizou inspeções no local, né? E como resultado foram confirmadas as más condutas, particularmente maliciosas, em 3 modelos de automóveis. E foi anunciado que esses modelos terão autorização revogada. Então não vão poder fabricar até ajustarem, tá, como é que se fala? As designações ali, no caso, as autorizações. Os modelos são o Grand Max, o Town Ace e o Bongo. De acordo, então já dá para você ter uma ideia que esse problema vai longe, tá? E você vê que, de acordo com a outra atualização do Ministério, isso vai levar meses. E se eles pegarem esse tipo de coisa aqui, eles vão fazer um pente fino em todos. Então, para você que trabalha como é que se fala assim, em autopeças e, como é que se fala, faz fabricação para Daihatsu e tá vendo que a sua fábrica, como é que se fala assim, a fábrica que você trabalha tá devagar, tá com pouco serviço em relação a esse problema aqui, já dá para você sacar que isso vai ficar durante um bom tempo. Por isso que eu falo que esse tipo de coisa vai afetar muitos brasileiros aqui no Japão. Aí entra aquela velha história. Troco de serviço ou não? Aí vai depender de quanto caiu o seu salário. Tá? Porque dependendo, vai ficar em muito tempo. Igual, por exemplo, as autopeças que fabricam peças para esses carros aqui, para o Grand Max, para Tom Ace e para Bongo. Se eles cancelaram, praticamente o cancelamento, dependendo dos pedidos dessa peça, vão ser zerados. Tá? Aí entra aquela velha história de cancelamento de contrato, pagamento de multa e etc. Só que nisso cai o serviço de muita gente. Tá? E nisso, até conseguirem novos contratos para fazer aquela famosa manutenção do trabalho ali, que eu sempre falo nos vídeos, que é a manutenção do que? Do horário de trabalho, que a pessoa vai poder trabalhar ali, que a empresa consegue custear aquele horário. Tá? Porque se a empresa não conseguir como que se fala, pagar aquele horário, de acordo com, como é que se fala, com os contratos que aparecem, o que acontece? Não está tendo a manutenção, e nisso começa o quê? Diminuição dos horários de trabalho, ou até mesmo cortes. Tá? Então tem que se tomar cuidado? Sim. Então vale a pena, dependendo da situação da empresa, pensar em trocar de serviço? Sim. Tá? Porque não tem data, como é que se fala assim, de previsão de volta, de acordo com o Ministério. Tá? Não sou eu que estou falando, você viu que foi o próprio Ministério ali. Tá? Segundo o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, ao verificar o funcionamento dos airbags desses 3 modelos de veículos durante os testes de colisão, foi constatado que os airbags foram ativados com temporizador, embora tenha sido necessário confirmar que os airbags, né, fossem disparados de forma automática usando um sensor. Se a designação desse tipo for revogada, a produção em massa não será possível. E você viu que os 3 carros ali já foi anunciado. Não será possível. E mesmo que solicite uma designação, uma nova autorização, o exame será ainda mais difícil que o normal e deverá levar mais tempo. Então você vê que para esses 3 carros já é menos serviço nas fábricas da Toyota, da Daihatsu, desculpa. Então já dá para você sacar que quem trabalha para Daihatsu e para Daihatsu, esse ano vai ser um ano meio complicado. Tá? O Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo também anunciou que emitiria uma ordem de correção com base na lei dos veículos de transporte rodoviário, exigindo que a Daihatsu passasse por reformas fundamentais. Na conferência de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro de Terras
infraestrutura, transporte, turismo, Saito disse: este é uma questão importante que irá abalar os alicerces do sistema de certificação de automóveis e, em última análise, afetará a confiabilidade do Japão. Tá? No caso da indústria de manufatura. Porque você viu que não é só a Daihatsu que tem esse problema. A Toyota teve esse problema, mas a Toyota é grandona. Então, como é que se fala assim? Deram menos holofote, aquela velha passada de pano ali, dependendo, mas no caso da Daihatsu não teve jeito, tá? Seguraram. E outras empresas também, tá? É que eu não venho notificando aqui no canal, tá? Mas outras empresas também vêm aparecendo sistemas de, como é que se fala, de fraudes. E entra em xeque aquela ideia, tá? O selinho made in Japan ali, ele entra em xeque, tá? Por quê? A garantia que são produtos de excelência estão se lascando com o selinho made in Japan. Então já dá para você sacar que muita da credibilidade do Japão vai cair com isso. Por isso que eles estão tentando não deixar cair, porque se cair, você já sabe o que vai acontecer, né? Mas continuando. É importante garantir a segurança dos usuários. Gostaríamos de pensar nisso, realizando os testes de confirmação o mais rápido possível e anunciando os resultados dos modelos de veículos em sequência. Então você vê que já para 3 já rodou. Pode ser que rode mais? Pode ser que aconteça. Então você viu que o próprio Ministério falou que se eles tentarem uma nova certificação para poder continuar fabricando esses carros, vai ser muito mais difícil, a coisa vai levar muito mais tempo. Então já dá para você sacar por A mais B que o problema da Daihatsu não vai parar por aí. E se você que trabalha para Daihatsu ou trabalha fornecendo para Daihatsu, eu sugiro que dê uma boa pensada, tá? Porque você vê que eles não estão com luz de voltar a trabalhar tão cedo, tá certo? Então encerramos aqui a matéria principal. Agora vamos para as atualizações. Então se você quiser já sair como é que se fala assim, em relação ao vídeo, esteja à vontade. Claro que não é bom para mim em relação à retenção do YouTube, mas eu sou honesto com você, não uso de hipocrisia, tá? Até porque muita gente não gosta do que eu falo. Então, largo para lá, já anuncio aqui, ó, a matéria acabou, se a pessoa quiser ralar o peito, tá beleza. Agora vamos às atualizações aqui, em relação ao número de falências, tá, aqui no Japão. Só que antes de colocar isso aqui, eu só quero pontuar uma coisa em relação a Ishikawa. Muitas das atualizações de Ishikawa para agora eu vou parar, tá? Eu vou parar porque eu percebi que eu tenho uma inteligência emocional zero. Japonês, o que você quer dizer com inteligência emocional? Inteligência emocional, que eles falam, tá? É a inteligência que você consegue gerenciar a parte sentimental. Se você consegue ver várias coisas, ou assistir várias coisas, ou lidar com como é que se fala assim, com o seu próximo, com o seu marido, com sua esposa, seus filhos, emocionalmente falando, de uma forma inteligente. Consegue ser, como é que se fala assim, resiliente a ponto de, como é que se fala? Para a miséria, que ainda não é hora, né? Como é que se fala? A ponto de não ficar sofrendo, ou sofrer pouquinho, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu falei muita coisa dos problemas que estavam acontecendo pro lado de Chicago. Só que aquilo ali era a ponta do iceberg, tá? Aquilo ali eram os problemas iniciais de qualquer catástrofe tem aquilo. É igual, tá? Por isso que eu já tinha noção do que ia acontecer, porque eu já acompanhei alguns, tá? Então já dá quem, como é que se fala assim, vê as coisas e procura aprender, vê que certos problemas sempre acontecem com todos. Em diferentes ordens, mas acontece. Então eu relatei aqui para trazer certos problemas. Só que agora, o pós-problema, que está sendo um problema para mim, eu tenho que procurar muitas matérias para você, né? E eu tenho que ler elas. Então tem saído muita matéria em relação ao idoso, os problemas que os idosos estão passando, e em relação a é isso aí, aquele evento que leva para a terra do pé junto,
Sim, está acontecendo muitos eventos pós que está levando muitos idosos para a terra do pé junto. Por quê? Falta de tratamento, falta de medicamento, não tem lugar em hospitais, não tem transportes para hospitais, então tem muita gente indo para a terra do pé junto. E isso, eu comecei a ler aquilo, e isso, como é que se fala assim, me fez sofrer. Tá? Me deu aqui no Japão a gente fala kurushi. Tá? Me deu um kurushi tão grande que eu percebi. Eu não consigo ler muito daquele tipo de coisa. Eu acabei sofrendo. Então, como é que se fala assim? Certas atualizações para Escal eu vou parar. A não ser que venha alguma coisa muito brava, muito drástica, aí eu trago. Tá? Mas por enquanto, para Escal, parei. Tá? Agora vamos lá. Né? Em relação ao número de falências que está acontecendo no Japão. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eu sempre vim alertando o número de falências, que esse tipo de política que o governo está fazendo está levando para o buraco o Japão. Muita gente fala, não, o Japão está prosperando, o Japão está bom. Não é o que tem coco que está falando, não. Olha só. Deixa eu tentar aumentar o volume disso aqui. Pera aí. Porque no outro, eu tenho quase certeza que no outro quase não deu para ouvir. Agora eu vou aumentar aqui. Mas vamos lá. 去年1年間に全国で倒産した企業などの数は前の年と比べ 33% 増えて4年ぶりに8000件を超えました。これまでコロナ対応の支援策で抑えられてきた倒産件数はコロナ前の水準に戻っています。業種別ではサービス業が2099件、小売業が1783件、建設業が1671件となりました。Pois é, se você entende japonês, já deu para você sacar o tamanho do problema. Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia do tamanho do problema. Eu poderia gravar isso em outro vídeo? Sim, poderia. Como é que se fala assim? Até para poder diminuir o tamanho desse vídeo aqui. Mas você vê que esse problema de falência bate muito com esse problema da, como é que se fala, da Daihatsu. Por isso que eu quis trazer junto. Por quê? Dependendo da empresa, dependendo do porte, dependendo de cancelamentos, tá, de contratos que a Daihatsu pode fazer com a empresa lá, fornecedora de autopeça, alguma outra coisa, pode gerar uma fraude, desculpa, pode gerar uma falência da empresa. Tá. Dependendo se a empresa não tiver caixa suficiente para poder fazer essa gestão de problemas, até a Daihatsu dar uma levantada. Por que eu falo isso? Dependendo da empresa, pode ser que ela tenha, o forte dela seja as peças da Daihatsu, não peças para Toyota, ou para Mazda, ou para Subaru, seja lá o que for. Pode ser o forte dela para Daihatsu. E com isso, pode ser que dê problema? Dê problema. Tá. Isso aqui é só uma ideia de correlação, tá, que eu estou trazendo. Por quê? Olha só, o número de empresas que faliram em todo o país no ano passado aumentou em 33%. Tá? Aqui nós estamos falando de porcentagem, não de pontos. Tá? Em relação ao ano anterior, ultrapassando os 8 mil pela primeira vez em 4 anos. O número de falências que tem sido reprimido através de medidas de apoio à resposta do coronavírus regressou a níveis anteriores ao corona. Mas você vê que eles usam certas, como é que se fala assim, classificações que eu acho errado. Porque o governo usa essas classificações. Então eles têm que usar também. Mas, vida que se segue. De acordo com o Teikoku Databank, uma empresa privada de pesquisa de crédito, o número de empresas que tinham dívidas de 10 milhões ou mais em todo o Japão e foram submetidas a procedimentos de reestruturação judicial foi de 8.497 no ano passado, com um aumento em relação ao anterior de 2.121 casos, que deu um aumento de 33,3%. Essa é a primeira vez em 4 anos que o número de falências ultrapassou os 8 mil. O número de falências, né, que foi suprimido pelas medidas, foi suprimido assim, eles tentaram segurar, tá? Eles fizeram uma supressão ali para tentar segurar
o número de falências, que a coisa poderia ter sido muito pior. Tá? Foi reduzido pelo embolso integral dos chamados empréstimos 00 e pagamentos de prêmios de seguridade social, devido ao fim do tempo de carência, etc. O número de falências que está a aumentar em todos os setores, né? Olha só, quando eu vinha falando que a parte da indústria do Japão manufatureira não estava boa, que a coisa não estava legal e a coisa estava degringolando, olha só esses números. No caso da indústria de serviços, aumentou 31,1% em comparação com o ano anterior. A indústria retalhista, né, no caso as varejistas, né, aumentou 47,7%. No caso da indústria da construção, 38,8%. Então já dá para você ter uma ideia que são números altos. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa tá legal? Não. E a coisa vai piorar esse ano? Grande provavelmente. Porque você vê que nós já temos aumentos programados para o início desse ano e o governo não está com cara que vai subsidiar mais nada esse ano. Então quando vier esses aumentos e o governo retirar os subsídios de ajuda que ele está dando na luz, no gás, etc., você vai ver o estrago que isso vai ver. Juntando com dólar alto, preços que não param de subir, já dá para você sacar por A mais B que muita coisa não vai dar bom esse ano, como é que se diz. A Teikoku Databank, que conduziu a pesquisa, disse: muitas empresas desistem de continuar seus negócios porque não conseguem repassar os aumentos de preços nas compras, né, em relação aos preços, ou porque não conseguem garantir mão de obra devido à rotatividade de funcionários ou à dificuldade de recrutamentos. É aquela velha história, dependendo da empresa, a gestão da empresa é uma caca em relação a regras, em relação ao cumprimento de regras, em relação a tratamentos, etc. Então dá uma rotatividade de funcionário? Dá. O cara entra, o cara vê que o negócio é um esculacho só, dependendo o cara não fica. O cara entra ali, dependendo, ele viu que ele tá ganhando pouco, outro lugar ali tá pagando melhor, ele não fica. Então já dá para você sacar por A mais B que se você quer pagar um salário baixo, tenha em mente que é melhor você dar um bom tratamento para o seu funcionário, porque se você tiver um chefe ou tiver algo parecido com a chefia que for extremamente arrogante, rude ou outras coisas parecidas, para não usar um outro tipo de português, tá? As pessoas não ficam, né? Então aquela velha educação ali influencia muito, mas é isso que muitas pessoas ainda não entenderam, tá? Eu falo esse tipo de coisa por quê? Pelo tipo de comentário, o tipo de, como é que se fala, de mensagens que eu recebo. Tá? Tem pessoas extremamente boníssimas, tem pessoas extremamente educadas, muito bacanas, muito prazerosas de conversar. Mas tem pessoas que você recebe uma mensagem e você fala assim: caraca, meu irmão, tá difícil. Você ainda, como é que se fala assim, no meu caso, eu ainda, como é que se fala assim, tento de usar da educação, a gente tenta conversar, mas chega uma hora que não dá. A coisa fica tensa. Aí a hora que fala, você é um arrogante, você é um babaca, mas a própria pessoa não mede o que ela fala, ela não mede as atitudes dela. Então, como é que se fala? Se o errado é o outro, não sou eu. Já dá para você sacar por A mais B como é que a coisa funciona, né? À medida que o número de falências aumenta, a Agência de Serviços Financeiros apela que as instituições financeiras para que alterem sua forma de apoio atual ao fluxo de caixa e para que implementem iniciativas destinadas à revitalização empresarial dos seus parceiros comerciais o mais rápido possível. Então você vê que a Agência de Serviços Financeiros do Japão, ela joga toda a bomba para os bancos. Os bancos que se virem para poder ajudar as empresas, e nós lavamos as mãos. Só que as políticas são, entre aspas, direcionadas, são do governo, não são dessas empresas assim, né? No caso dos bancos, etc.
Porque o banco também ele tem um limite, tá? Porque é um limite de fluxo de caixa. Então, dependendo, não tem como. Então você vê que a própria política do Kishida, ele tá matando o Japão. Você vê que por A mais B tá aí, ó, divulgado na mídia e etc. Eu tô trazendo isso pra você. Aí vem aquela história, o japonês, você tá mentindo. Sempre tem. Eu canso de falar, não sou influenciador. Pesquise. Tem o site do Teikoku Databank ali, tá? De vez em quando eu dou um pulo lá pra dar uma lida também pra ver, tá? É tudo em japonês, tá? Eu dou um pulo lá pra dar uma olhada. Por quê? Sempre sai alguma coisa diferente ali na Teikoku pra poder a pessoa ter um acompanhamento geral do que está acontecendo realmente, tá? Isso aqui é uma empresa privada, como é que se fala? Mas de muito renome no Japão. Então você vê que se ela fizer uma pesquisa furada, quem se lasca é ela depois da credibilidade. E aqui no Japão, todo mundo sabe, perdeu a credibilidade, a pessoa se lascou, tá? Então, tem muita coisa que está acontecendo que as pessoas tentam não enxergar. E é isso que eu trago aqui para ver se as pessoas conseguem, como é que se fala assim, ter uma outra visão da situação. Porque tem muita gente que consegue ter uma ideia boa em meio ao caos. E nisso que ela tem uma ideia boa no meio da confusão, no meio ao caos, são pessoas que conseguem enriquecer. São pessoas que conseguem tirar de letra. Então, se você consegue identificar o problema com antecedência, você tem tempo hábil para você fazer alguma coisa para mudar a sua situação. Se não quiser mudar a situação por preguiça, alguma outra coisa assim, pelo menos você consegue minimizar o dano. Do que o dano já vir, te dá uma cacetada, você para a mão assim, vai, puta merda, e agora? Aí ajoelha, como é que se fala assim, e reza, porque tá na rua da amargura. Acontece? Acontece. Tem muita gente cega por aí. Tá? E esse tipo de coisa que, como é que se fala? Eu tento trazer para abrir os olhos das pessoas, tá? Mas nem todo mundo aceita aquilo que eu falo. Não precisa aceitar, né? Todo mundo tem seu livre direito, né, de aceitar as coisas, falar o que quer, etc. Só que as consequências estão aí, tá? Então aquela velha história, quem pode mais toma menos. Aí vai de, como é que se fala, da esperteza de cada um, tá? Da sua esperteza de ver certas situações e tentar modificar elas antes que a bomba arrebente. É igual aquelas pessoas que compram casa na beira do rio. Dependendo da beira do rio que compra, na hora que der uma enchente, foi a puta enchente levou minha casa. Por que comprou uma casa na beira do rio? Assumiu o risco, tá? Eu não estou falando só em relação ao Japão, não. Tem outros locais aí também que acontece, é o mesmo problema, tá? Então acontece? Pô, acontece pra caramba, tá? Esse tipo de coisa. Então tem certos riscos que as pessoas não precisam assumir, mas elas assumem, ou de forma inconsciente, ou de forma de não saber o problema, ou não conseguir identificar certas coisas. E é isso que eu tento trazer para você, tá? Para ver se eu consigo dar uma melhorada na sua vida aqui no Japão. Ah, Japão, como é que você quer melhorar a minha vida só trazendo desgraça? Sim, é em cima da desgraça que eu quero melhorar a sua vida. Porque se você conseguir identificar essas coisas, você consegue tomar certas situações, certas atitudes que consegue melhorar a sua vida aqui, do que apenas ficar praguejando. Praguejar não traz solução para ninguém, muito pelo contrário, só traz mais nhaca. Porque eu não posso ficar dando soluções aqui, porque a sua vida você rege ela de uma forma. Eu aqui em casa, eu e minha esposa, a gente administra a nossa vida de uma outra forma. Então, por isso que existem muitos vídeos, como é que se fala assim, esses eu falo que é influenciador mesmo, tá? Influenciadores que eles falam certas coisas como se fosse uma regra geral. Só que essa regra geral não funciona para todo mundo, porque cada um tem um estilo de vida, cada um tem um estilo financeiro, cada um tem uma quantidade de finanças ali. Cada um tem um limite que é até onde ele pode ir. Então, você, como é que se fala assim? Fala assim, esse tipo de coisa deu certo pra mim, eu faço assim, dependendo da situação. Isso não dá certo. Então é aquela velha história. Aí depois não dá certo, a pessoa fica frustrada, vai lá e xinga o cara. Não deu certo o que eu fiz. O que você falou pra mim fazer não deu certo.
Porque existem uma certa de variantes ali. É igual se você pegar uma receita de comida, uma receita de bolo, por exemplo, principalmente bolo. Se você modificar o tipo do fermento, a gramagem ou da farinha, vai alterar o resultado final do bolo? Altera sabor, altera tamanho, textura, né? Parte visual altera. E a mesma coisa. Então, se eu passar as práticas que eu uso na minha casa, pode ser que na sua casa não dê certo. Então, por isso que eu prefiro não passar. Eu acho de uma forma tão, como é que se fala assim, irresponsável, aquelas pessoas que querem vender soluções. Dependendo do tipo de solução, não dá certo. Se você ensinar a pessoa, ó, você tem esses passos aqui, você tem um leque de possibilidades em cima desses passos aqui. Aí, beleza. Mas se você fala, não, faça isso que vai dar certo, faça aquilo. Não, isso é totalmente irresponsável. Nós estamos lidando com vidas. Tá? E cada vida é distinta. Você pensa de uma forma, eu penso de outra. Tá? Seus gostos são diferentes, ações e etc. Então tem tudo muito distinto. Então vender soluções é uma coisa muito complicada. Da mesma forma que eu vejo muitas empresas de mídia colocando certas notícias ali praticamente. Copia e cola, plaque, coloca lá. Mas de uma forma totalmente irresponsável. Mas, como é que se fala? É a vida que se segue, cada um ganhando dinheiro da forma que quer. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? É o que eu acho. Essa é a minha opinião. Mas, como é que se diz? Quem sou eu para ditar alguma coisa? Igual já me chamaram. Já fala assim, você é o sabichão, o estúpido que bate, que fala que é o rei da cocada preta. Não. Canso de falar que não. Tanto que eu falo, eu não sou influenciador. Eu trago meu ponto de vista. Quanto que eu falo, esse é meu ponto de vista. Meu, tá? Não estou falando que é seu, do outro ali. É meu. Tá? Então tem muita coisa que as pessoas confundem. Tá? Da mesma forma. Tem problemas que eu trago aqui que as pessoas, no modo geral, não conseguem identificar esse problema, mas eu trago. E você vê que japonês está falando besteira. Passa alguns meses, o problema explode. Cansou de acontecer isso aqui no canal. Por isso que eu falo, por isso que eu não peço para as pessoas, se inscreva, clica no like. Não peço esse tipo de coisa. Quer fazer é de coração. Quer acompanhar o canal sem fazer esse tipo de coisa? Pode acompanhar, não há problema algum. Mas verá que certas coisas que eu aponto aqui, depois de alguns meses acontecem. Não sou vidente, mas o problema está estampado ali. A pessoa que não conseguiu identificar, e eu identifico e trago para a pessoa. Aí vai de cada um, aceitar ou não. Tá certo? O vídeo ficou longão, mais uma vez, mas você viu que eu trouxe certos problemas, certas reflexões. Eu espero que ajude você de alguma maneira. Você viu que eu estou todo descabeladinho. Mas como é que se fala? Vida que se segue. Né? E um abraço, até o próximo vídeo. Maido!